Eu vim aqui avaliar o que a gente faz normalmente, um check-up. O diagnóstico da ministra foi feito numa fase bem precoce. Ela tinha esse linfoma em estadio inicial, esse nódulo era único e foi retirado. O linfoma é um câncer no sistema linfático, que é responsável pela defesa do corpo. Por esse sistema, circulam glóbulos brancos. Eles atuam no combate a doenças provocadas por vírus ou bactérias. O sistema linfático é composto também pelos gânglios. Os gânglios normais, com 3 ou 4 milímetros, são esses pontinhos pretos que aparecem na imagem ampliada. Com câncer, eles crescem de forma desordenada, como revela o mesmo exame. O gânglio descoberto na ministra tinha 2,5 centímetros. Os linfomas são divididos em duas grandes categorias. O linfoma Hodgkin, ou doença de Hodgkin, responde por cerca de 10% do total de casos. Atinge, em sua maioria, jovens e pessoas de meia idade. Os outros 90%, incluindo o caso da ministra, são linfomas não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin tem uma prevalência maior acima da 5ª década de vida. Se caracteriza por aparecimento desses gânglios em qualquer região do nosso corpo. Em geral, a maior prevalência é acima do diafragma, na parte de cima do corpo, no pescoço e nas axilas. O subtipo do linfoma da ministra é o das grandes células do tipo B. O que acontece quando você tem um tumor não Hodgkin de células B? O que acontece com o corpo exatamente? Os linfomas de célula B são tumores que podem crescer de maneira rápida ou de maneira indolente, o crescimento muito lento. Existem pessoas que podem conviver com o linfoma sem saber do seu diagnóstico e mesmo virem a falecer de outra causa que não o linfoma. E pessoas que têm uma doença que se comporta de uma maneira mais agressiva, invadindo órgãos, estruturas e necessitam de tratamento muito rápido, muito precoce. A ministra tem o caso mais agressivo, que, no entanto, também é de tratamento mais eficaz. O que diferencia os números de 1 a 4? O linfoma ele é estagiado em 4 fases. O estágio 1, onde você tem um comprometimento de um único setor, por exemplo, só na axila ou só no pescoço. O estágio 2, onde você tem o comprometimento de 2 setores, por exemplo, pescoço e axila, mas ainda acima do diafragma. O estágio 3, quando você tem comprometimento acima e abaixo, por exemplo, pescoço e virilha. E o estágio clínico 4, quando você tem comprometimento ou de medula óssea, onde nós produzimos o sangue, ou comprometimento de outro órgão, como fígado, pulmão. Além do estágio do linfoma, outra classificação é feita pelo aparecimento ou não de sintomas. E as letras A e B? E você classifica em letras A e B. A letra B significa que há febre, perda de peso inexplicada, sudorese noturna ou prurido ou coceira no corpo. E a letra A classifica pessoas que não têm nenhum desses sintomas. A ministra está no estágio 1A, o primeiro de todos, sem aparecimento dos sintomas. O linfoma foi descoberto há 177 anos pelos cientistas, mas as causas ainda são um mistério. Os pesquisadores sabem apenas que infecções por alguns tipos de vírus, exposição a agrotóxicos e predisposição genética são fatores de risco. O tratamento do linfoma exige a realização de quimioterapia. No caso da ministra, são 6 sessões de até 3 horas cada, com intervalos de 21 dias entre uma e outra. Ao todo, 4 meses de tratamento. Dilma Rousseff já está usando um catéter como esse, implantado na altura da clavícula. É pelo tubo chamado de Port-Cat que os medicamentos serão injetados, ou seja, a quimioterapia. A ministra tem veias difíceis de funcionar, não tem uma rede venosa de fácil acesso e esse catéter facilita muito. Para avaliar as chances de cura, os médicos usam uma tabela, chamada de Índice de Prognóstico Internacional, e atribuem pontos às seguintes variáveis: idade, resultado do exame de sangue, mobilidade, estágio da doença e a existência ou não de nódulos fora dos gânglios. Somando-se os pontos, chega-se ao resultado. Por não ser o médico da ministra, esse hematologista alerta que só pode falar em tese e diz que um paciente com as características dela tem excelentes chances de cura. Considerando essas variáveis, o linfoma, que é considerado de excelente prognóstico, né, que é aquele que é o detectado rapidamente, como foi nesse caso, ele tem um índice de cura que varia de 80% a 94%. Após o fim da quimioterapia, qualquer paciente tem de se submeter a controles. No primeiro ano, a cada 3 meses.
Esse intervalo vai aumentando de forma gradual. Depois do 5º ano, o controle passa a ser feito anualmente, porque um risco mínimo de reincidência da doença nunca pode ser afastado. Num paciente padrão com esse tipo de linfoma, a possibilidade de que o câncer se manifeste até 4 anos depois do fim da quimioterapia é muito baixa. A chance é muito pequena, ela varia de 6% a 20%. Na coletiva de ontem, um dos médicos da ministra disse que as chances de cura, no caso específico dela, são superiores a 90%. É altíssimo, é mais de 90% de chance de cura.